Boa noite, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. Só três? Pois é, o pessoal tá demorando para entrar, né? Poderia apresentar já, né? Se quiser, eu já apresento o meu. Mas é hoje que você vai apresentar? Não. Não, hoje é o Adriano. O Adriano só? Se quiser, eu apresento. Aí a Maria Paula. É, o Adriano e a Maria Paula. Se sobrar tempo, eu vou também. Acredito que não sobe, que a outra turma deu bem certinho. É, dois só que dá. É, até a reunião de hoje, dois. Agora a próxima reunião ela é mais curta, vai dar para uns quatro, cinco apresentar. E a Uhum. última também, daí o restante, né? Que daí ficam sete, em torno de sete. Tá. A hora que der, eu já apresento. Nem que eu não postei, eu posso apresentar, né? Ou não. Pode sim. Uhum. Se Oi, Samara, tudo bem? sobrar tempo, você me fala e eu tô pronto. Tá? Tá bom. Obrigada. Uhum. Oi. Tudo bem? Tudo. Ué. Ai, nossa, tô preenchendo tudo errado aqui. Depois eu faço isso. Tá mexendo ali no Class, tá fazendo tudo errado. Natiele, boa noite, Natiele, Daiane. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem? Sim, tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, tudo certo para apresentar hoje, Maria Paula? Eu tô É, animada e nervosa.
Vou colar o link lá pro pessoal. Deixa eu só... Esperar mais uns minutinhos, a gente já inicia, tá bom? Boa noite, então, a todos que chegaram agora, os demais que já estão presentes. Então, vamos iniciar aí a nossa 11ª reunião, então já estamos encaminhando para o final, então faltam mais duas, né? Então, semana que vem, hoje teremos a apresentação de 2 colegas, né? Se der tempo dos 2, né? Do Adriano e da Maria Paula. E na semana que vem, aí nós vamos ter uns minutos a mais para o relato de implementação de vocês. Então, já temos aqui agendado a Daiane, o Antônio, a Marilete e a Natiele para apresentar semana que vem, tá? E os demais ficam para o dia 5, que também teremos um tempo destinado, um tempo maior para esse relato de apresentação de vocês. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a avaliação, né? Hoje vamos estar falando agora sobre os critérios, né? E os instrumentos de avaliação. Tá? Na semana passada a gente viu os tipos de avaliação, vimos os domínios, falamos um pouquinho dos critérios, e hoje vamos falar novamente um pouquinho dos critérios e das formas, né, de instrumentos que a gente pode estar utilizando para a avaliação. Então, aqui a questão das câmeras abertas, vocês já sabem. Então, aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento e os objetivos, a avaliação, critérios e instrumentos para avaliação. Aí teremos o momento em ação que nós vamos terminar de fazer aquela atividade da semana passada. Aí teremos a socialização dos grupos, nossa experiência, e não a participação aqui de vocês, né, relatando, né, sobre os instrumentos de avaliação. Depois teremos a apresentação dos colegas, né, no relato de implementação, e o para concluir. Então, aqui nosso cronograma da terceira jornada. Então, nós já estamos na 11ª reunião. Então, lembrando, né, que até sexta-feira ali, entrega do plano de ação, e até agora, sexta-feira, a entrega do relato de implementação. Aí, no finalzinho da reunião, se a gente tiver ainda um tempo, eu vejo lá se chegou de todo mundo, se alguém ficou devendo, como que tá? A apresentação, o trabalho de vocês, tá bom? Quem conseguiu entregar, que eu vi que acho que teve alguns que não conseguiram ainda entregar, se não me engano, uma pessoa só, mas aí não tem problema, eu entrei lá no trabalho atribuído, vi que está feito, aí só precisa finalizar a entrega, tá? Não perde nota por causa disso. Só quem não fez mesmo, né? Que eu entrei nos trabalhos atribuídos lá, pendentes, né? E vi que não fez, né?
Então, como acolhimento, eu quero que vocês observem essa tirinha aqui. Então, tem um menino ali, né? O Calvin, né? Ele está com guarda-chuva, daí começa a chover, ele abre o guarda-chuva, né? Em vez de se proteger da chuva, começou a brincar ali, né? Com o guarda-chuva. Então, professores, reflitam, né, sobre essa tirinha e será que todos nós temos o mesmo critério para compreender como algo funciona e conseguir utilizar os instrumentos da mesma forma? Será que nós todos temos os mesmos critérios, né, os mesmos objetivos ali com os instrumentos? Quem gostaria de falar? Será que mesmo eu utilizando o mesmo instrumento que um outro professor, a gente tem os mesmos critérios ou utilizamos da mesma forma esses instrumentos de avaliação? Pode falar, Elaine. Vamos lá. Eu acredito que não. Cada cabeça é um pensamento e cada um conduz de uma forma. Pode atingir os mesmos objetivos, mas a forma com que conduz é diferente, né? Então, a gente vê pelas aulas que você tem, dá, né? E o instrumento de avaliação pode ser o mesmo. Se eu estou numa sala e eu estou conduzindo, eu já percebo que eu conduzo diferente de outro professor, pela afinidade da turma, né? Então, tem vários critérios que interferem naquele instrumento, né? Tanto a gente aplicar ele, quanto o aluno está pronto para receber. Ele também tem aluno que aquele dia não está bem, e daí ele recebe de uma forma, né? Então, da mesma, né? Então, passar e receber informação é muito complicado, né? E para você saber se você atingiu os objetivos, né? É complicado, porque cada aluno é um aluno e você acha que atingiu, você vai conversar e de repente não era aquilo que você queria que ele soubesse, ainda não conseguiu alcançar, e você tem que fazer ele chegar aonde você quer de outra forma, você não vai poder usar aquele instrumento, né? Ou mudar o instrumento, inverter igual foi invertido o guarda-chuva, em vez de, né, ser para tampar a chuva, vai ser para tomar banho ali, né? Então, eu vejo nesse sentido. Obrigada, Satsu. Isso mesmo. Obrigada, Elaine, pela sua colaboração aqui, participação. Alguém mais gostaria de falar? Mas é isso mesmo, né? Então, tem os critérios, por isso que às vezes os meus critérios é diferente do outro professor, né? Às vezes, mesmo sendo às vezes a mesma avaliação, as mesmas perguntas, mas eu tenho um critério de avaliação, o outro tem outro, né? Então, a gente utiliza esses instrumentos de formas diferentes, né? Muito difícil professor utilizar a mesma forma, os mesmos critérios e tudo, né? Avaliar de forma igual, né? Então, aqui os nossos objetivos para esse encontro, então, compreender os critérios de avaliação, reconhecer os instrumentos avaliativos, elaborar instrumentos avaliativos de acordo com os critérios de avaliação e as habilidades e competências do plano de curso. Então, aqui as avaliações e os critérios e instrumentos. Então, sempre pensando, né, quando eu aplico uma avaliação, eu tenho que pensar na questão das habilidades e competências que está lá no meu plano de curso, e se eu conseguir atingir os objetivos da minha aula, né? Para isso que serve a avaliação, para avaliar se os alunos aprenderam e chegaram naquele objetivo da minha aula. Então, as habilidades são os conhecimentos que mobilizamos para o pleno desenvolvimento das competências, ou seja, ao desenvolver uma competência, estamos mobilizando várias habilidades que juntas proporcionam o domínio em determinado contextos.
E os critérios, né, que o que norteia ali são os critérios, né, então, como nós já vimos, então, na semana passada, eles são os indicadores criados pelo professor para observar o desempenho do aluno em relação aos objetivos de aprendizagem, né, como eu falei para vocês. Então, se eu conseguir atingir os meus objetivos de aprendizagem, que são as habilidades. E os instrumentos avaliativos representam os meios utilizados pelo professor para verificar o desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem. Então, seja ele uma prova escrita, seja uma prova oral, seja um seminário, seja o que for, né? Então, é um instrumento que que o professor vai utilizar para verificar esse desempenho dos estudantes, se conseguiu alcançar os objetivos de aprendizagem. Aqui ainda, então, segundo De Presbiteris, critérios de avaliação é um princípio que se toma como referência para julgar alguma coisa. E é imprescindível que esses critérios sejam claros e precisos. Então, como nós vimos também na semana passada, que é importante que ser claros esses critérios, os alunos saberem o que eles estão sendo avaliados, no que, né, o que o professor quer com aquele trabalho, ou com aquele seminário, seja o que for, para, e seja claro, né, isso para que os alunos consigam, né, ver no que eles acertaram, o que eles erraram, então tendo esses critérios. Assim como aqui o nosso grupo de estudos, né, então vocês têm as duas atividades avaliativas, o plano de ação e o relato de implementação, e para estar avaliando isso, se não tivesse os critérios, né, para avaliar, seria bem mais difícil essa avaliação, né, e para vocês também, né, fazer esse relato e saber o que está sendo avaliado, né, então a gente tem as rubricas, que são os critérios aqui no grupo de estudos, que está aí na forma de tabela, né, então ele tem ali os conteúdos, composição, a criatividade, né, se conseguiu atingir o objetivo, se não, parcialmente, ou não atingiu, então, daí a nota destinada a cada nível ali, né. Então, por exemplo, quando construímos as rubricas, né, como eu já falei para vocês, né, que são os instrumentos em formato de tabelas, estamos definindo critérios pelos quais iremos julgar aquela atividade avaliativa, ou seja, critérios avaliativos são os parâmetros pelos quais iremos julgar a atividade, refletem a expectativa a partir dos objetivos de aprendizagem, que seriam as habilidades. Então, aqui os instrumentos. Seus critérios de avaliação se relacionam diretamente com os conteúdos e habilidades específicos, os instrumentos devem ser elaborados a partir dos critérios. Logo depois de definirmos os critérios, pode-se pensar nos instrumentos que serão utilizados para coletar os dados de aprendizagem. Os instrumentos avaliativos podem ser apresentados em vários formatos. Então, aqui nós temos os instrumentos expressos pelos estudantes, né, no qual o professor aplica aí os estudantes para ver se conseguiu chegar nos objetivos, que pode ser provas, cadernos, textos, trabalhos, seminários, né, provas oral, que seja o que for. E os instrumentos expressos pelos professores, para, né, ter esses critérios ali de avaliação, seriam os pareceres, registros de observação e fichas. Então, aqui ainda falando desses instrumentos, né, então aqui tem linkado alguns exemplos, né, de instrumentos para avaliação, pode ser portfólio, estudo de caso, mapa mental, conceitual, experimentação, produção manual, apresentação oral, atividades no caderno, atividades impressas, trabalhos, produção em grupo, entre vários outros, né. Então, aqui, todos os instrumentos de avaliação para a coleta de dados são úteis, desde que sejam adequados aos objetivos de avaliação, isto é, adequado às necessidades e ao objeto da ação avaliativa, elaborados segundo as regras da metodologia científica. Então, foi o que o professor Antônio falou semana passada, né, que não, eu preciso colocar, né, se eu vou fazer uma prova escrita, colocar questões o que o meu aluno precisa saber com aquilo, né, não começar a jogar
perguntas aleatórias, às vezes não no contexto da aula, ou só para fechar, para ter uma validade de nota, né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Então, primeiro eu tenho que definir os critérios para depois eu fazer esse instrumento de avaliação, né? Então, lembre-se que para criar os instrumentos de avaliação, podemos partir de questões norteadoras, que a gente já falou também na semana passada. Por que e para que avaliar? O que será avaliado? O que realmente é preciso, né, que os alunos saibam, que é importante eles saber com aquela aula, com aquele conteúdo. Quais serão os critérios de avaliação? Qual o tempo disponível para essa avaliação? Em quanto tempo eles conseguem resolver? Então, dá um tempo, não adianta fazer uma página, né, uma prova de 3 folhas e uma aula de 50 minutos, né, para os alunos às vezes fazerem, né, principalmente matemática, que demoram mais, né, para fazer. Então, você tem que dar um tempo adequado aí para a resolução daquelas questões, né. É como cuidar, ou também, se for qualquer outro tipo de atividade. Como cuidar da qualidade dos instrumentos e o que será feito com as informações coletadas. Então, no momento de definir o instrumento, deve-se pensar o que se espera avaliar, além dos conteúdos específicos, por exemplo. Para avaliar argumentação, preciso de uma avaliação que não seja de múltipla escolha. Ou para avaliar o conhecimento individual, não posso fazer um trabalho em grupo. Então, na educação profissional, esses instrumentos avaliativos, sempre que possível, devem estar alinhados às práticas profissionais, então, às habilidades profissionais deles, né? O que eles precisam saber, porque eles saem ali como técnicos em, né? O curso que eles estão fazendo, então eles precisam saber isso. Se eles forem contratados numa empresa como técnico, né? Eles precisam saber certas coisas, então, por isso, estar sempre voltado a essas habilidades, essas práticas profissionais. Só antes do momento em ação. Então, para que o instrumento ele seja válido, né, ele deve estar adequado com os objetivos. Então, lembrando também, eu sempre preciso pensar primeiramente no critério para depois eu fazer esse instrumento avaliativo. Então, agora nós temos o momento em ação. Deixa eu voltar aqui. Então, agora nós vamos fazer, eu vou distribuir novamente os grupos, tá? E vocês vão terminar de fazer aquela atividade da semana passada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, eu vou estar montando aqui os grupos para vocês fazerem a atividade. Terminarem, né, a atividade da semana passada. Então, vocês vão fazer lá a atividade, terminar. Vocês todos têm a cópia aí? Estão com a cópia? Tá, eu vou abrir aqui as salas, aí vocês podem ir para os grupos.
Oi, Adriana, conseguiu ir para a sala? Valdislaine não consegue ir para a sala?
Adriano, Oi? era só lá que não funcionava, eu não conseguia te dizer isso. Ah, Aqui ele funciona. verdade, aqui tá funcionando. Aham, lá ele não quis ligar. Que doido. E eu queria concordar com você nas coisas, e eu só aham. Viu? A gente tava sem áudio, Grazi, lá na... Sim, Grazi, não sei o que aconteceu. O seu tá desligado aí. É. O Adriano, Oi. ali no instrumento avaliativo, a plataforma de redação Paraná não é um instrumento avaliativo? Deixa eu ver aqui. Porque daí o recurso é os textos que nem você falou ali, que usaria, né? E daí a plataforma, a redação Paraná lá seria um instrumento, né? Aqui tá como recurso mesmo. Ah, tá, lá em cima. Instrumento avaliativo. Isso. A plataforma é o instrumento, né? E a plataforma também é o recurso ou os textos são os recursos? Aí os textos virariam os recursos, né? Tá. Deixa eu pegar. Que nem aqueles textos que você deu a ideia ali, né? Entendi. Tá, recursos. Tá, entendi. Deixa eu explicar. Ler textos. A gente está esperando os outros chegarem? Isso? Pois eu acho que é. Estou esperando. Isso. Já dá para ir. Acho que todos já voltaram, né?
Então, vamos agora iniciar a socialização. Qual grupo gostaria de iniciar? Fernando? Pois não, prof. Vou compartilhar aqui. Ok. Bem rapidinho, né? Só para retomar uma atividade do curso Isso. técnico de informática para os alunos instalarem e configurarem uma ferramenta de acesso a banco de dados. Aí os itens que ficaram faltando eram os instrumentos avaliativos, né? Que no caso aqui eu uso um tópico de atividade lá no Google Classroom que contém o roteiro do que eles precisam fazer, as orientações com relação à formação de grupos, data de entrega e formato de entrega, a rubrica com a nota de cada parte da atividade e a área de entrega lá para eles fazerem, né, demonstrarem lá os resultados dele. Aí os recursos necessários são o laboratório de informática, só tem o detalhe lá que os computadores precisam ter permissões para que eles façam a instalação e configuração dos programas e conexão com a internet para eles pesquisarem e baixarem os instaladores. Aí na parte da meta-avaliação, é só que caso, né, os alunos não consigam atender os objetivos, né? Geralmente eles conseguem porque é um roteiro bastante simplificado, né? Mas caso eles não tenham, dá para observar, além da nota, né? Da correção, a gente consegue olhar o que eles entregaram em cada item, né? O que eles anexaram lá como entrega em cada item e realizar um roteiro diferenciado, né? Preferencialmente individualizado para poder atacar, né? Ou observar esses pontos onde eles tiveram dúvidas. É isso. E parabéns ao grupo. Obrigado. Concluímos a atividade. Próximo grupo? Antônio, você gostaria de falar alguma coisa? Não, apertei errado. Ah, tá. Podemos apresentar, meninas? Samuara e Elaine? Sim, podemos. Podemos. Sim. Então, vai lá. Com a Maria Paula, então. Não apareceu nada. Ah, foi. Então, o nosso grupo é eu, a Maria Paula, a Elaine e a Natália. Tá? Então, qual o conteúdo que a gente escolheu foi processo de saúde e doença. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Certo essa página aqui? Tá. Agora sim. Não. Só um pouquinho que eu não estou conseguindo. Acho que é para cima. É para cima. Não antes, né? É só a outra a gente já apresentou na aula passada, né? Uhum. Então, o instrumento avaliativo que a gente escolheu foi um seminário. Daí, quais os recursos que a gente usou? A gente usou TV, slide, vídeos, quadro negro, apostilas, né? Com o conteúdo do processo de saúde e doença. Daí, dentro dessa programação que a gente fez, o seminário deu certo, né? E foi correspondido pelos alunos. Os alunos entenderam a disciplina, né? O conteúdo que a gente passou para eles. O que mais que tem ali? Isso? Avaliação. Ali. Qual parte que você falou? A meta-avaliação é que você acabou de falar. Isso. Que estava cortando. Não tinha... A programação, que foi o seminário, que ali dizia ou ele tinha dado certo ou não. No caso, a gente escolheu que ele teria dado certo e deu tudo planejado conforme esperado, que o aluno conseguiu compreender a matéria do processo de saúde e doença, no caso, a imunidade que a gente tinha, que era a nossa meta, né? Imunidade inata e inata, né? Que vocês tinham feito. Inata e a adquirida. Isso. Parabéns, então, meninas, ao grupo, todas, tá? Próximo grupo.
Adriano. Vamos lá. Apareceu. Isso. Então, a nossa proposta foi as aulas de língua portuguesa, né, que abrangia todos os cursos que a gente trabalha, né? Então, a gente colocou aqui a ideia de adequar, né, e resumir textos, né, de diferentes gêneros, né, e mídias. Então, a proposta, né, é fazer os alunos criarem, né, resumos, né? Então, no caso aqui, o professor iria, né, trabalhar com esses alunos textos, né, e os alunos eles teriam que identificar qual é, né, o tema do texto, né, qual é o tipo de gênero que está sendo trabalhado nesse texto, né, que tipo de linguagem que aparece nesse texto, né, então, o aluno ele tem que fazer o resumo e ir colocando, né, adequando aí no caso, né, o gênero, né, qual é o tipo de texto que está sendo tratado, né? Qual é a escrita que vem sendo trabalhada no texto, né? Então, são alguns critérios que o professor vai colocar aí para o aluno trabalhar. E aí, como instrumento avaliativo, né, seria a plataforma de redação Paraná, né, que os alunos utilizariam, e, no caso, aí, os recursos que o professor utilizaria para trabalhar esses textos, né, seriam usar, né, de histórias, né, ou textos regionais ou da cultura local, né, então, de acordo aí com a localização da escola, né, então, se o professor é da região Nordeste ou da região Norte, né, então, ele utilizaria alguns textos, né, algum assunto, né, referente àquela região. E isso aí seria um elemento facilitador para os alunos, né, compreenderem aí o conteúdo e as figuras de linguagem que seriam utilizadas, né. E no caso, né, a meta de avaliação aí seria se o aluno conseguiu compreender aí o texto, né, identificando aí todos os elementos textuais propostos, né. E no caso, né, se o aluno conseguiu fazer esse resumo e identificar esses fatores aí, né, então o professor atingiu o objetivo que seria, né, fazer o resumo. Caso esse aluno não consiga criar o resumo, identificar aí esses pontos que foram colocados no texto, então o professor usaria, né, o diálogo e a reflexão com todos os alunos ali durante a sala sobre aquele texto, né, faria a reflexão com os outros alunos, e aí trabalhariam um texto semelhante, né, com a primeira história, para facilitar aí, no caso, né, a retomada de conteúdo e aplicar aí, de repente, uma revisão. Seria isso. Parabéns também ao grupo. E o último grupo agora? Quem de vocês que vai apresentar? Marina, Daiane, Leandro.
Oi? Quem vai apresentar? Eu pensei esse final de semana. A Marina que estava fazendo, mas não sei se... Tá no arquivo da Marina. É. Eu prefiro não encomendar. É a Marina, a Daiane, Antônio, eu e a Marilene. Oi, boa noite. Boa noite. Tá fazendo umas alterações ali nas letras. Foi você que me mandou mensagem, Marina? Isso. Ah, você disse que não estava bem, já melhorou? Eu dei uma melhorada. Eu vi que você estava participando, eu fiquei em dúvida que na outra turma também tem uma Marina, daí eu fiquei em dúvida em qual era. Daí eu vi você falando, eu disse, então pode ser que seja outra. Deixa eu... Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar certinho? Sim. Então, o nosso grupo, né, ele é composto por mim, a Daiane, o Antônio, o Leandro e a Marilete, né? O componente curricular escolhido foi a logística, duração de aula 50 minutos, e a série seria para um segundo ano, médio integrado do curso de administração. Objetivo da aula: entender o processo de transporte e estoque de matéria-prima e mercadorias. Acho que tá faltando o conteúdo está ali embaixo, né? Estou confundindo aqui que ele seria em cima. Pensei que tinha alterado o documento, tinha excluído alguma parte. Então, o objetivo é entender o processo de transporte, estoque de matéria-prima e mercadoria. As habilidades e competências: conhecer o conceito de modais, definir qual modal mais adequado para cada tipo de mercadoria ou matéria-prima, suas vantagens e suas desvantagens. Conteúdo: modais de transporte. Critérios avaliativos: conhecer, diferenciar e diagnosticar qual modal é mais apropriado para determinada mercadoria e também região de destino. E a avaliação escolhida foi a formativa. Esses instrumentos avaliativos, eles se dariam através de trabalhos práticos, tais como projetos, exposições, os estudos de caso, né, que são sempre muito proveitosos, assim, os alunos conseguem alcançar assim, um nível de resultado assim, muitas vezes bem surpreendente, pelo menos das turmas que eu já consegui trabalhar assim, estudos de caso com eles. Seminários que ocorrem, né, no decorrer do trimestre, respeitando os prazos de fechamento de nota. Como recursos, nós escolhemos o Educatron, acesso à internet, laboratório de informática, né, livros e materiais de referência, e também os materiais individuais, que são provenientes dos alunos mesmo, como lápis, borracha, caneta e lápis de cor. A meta de avaliação: aplicação de avaliação formativa, acompanhando todo o aprendizado de estudo através de exercícios de fixação, atividades práticas, e trazendo assim para o aluno uma jornada de aprendizado completa, né? Primeiro nós partimos, né, desse princípio para que depois, ao observar, né, se ainda existe os alunos ali que não conseguiram assimilar o conteúdo, não conseguiram compreender o conteúdo na sua totalidade, fazer alguns ajustes, né, em relação à metodologia. Mas, a princípio, seria isso. Parabéns ao grupo também, então todos terminamos aí a atividade sobre a avaliação, né, o plano aí para avaliação. Então, deixa eu retomar aqui a minha tela. Então, todos os grupos socializaram, né, apresentaram aqui, e agora a nossa experiência. Então, você já tinha construído suas avaliações pensando nesses conceitos que apresentamos no encontro passado? Alguém gostaria de falar?
como que vocês fazem para construir as suas avaliações? Vocês já tinham pensado nesses conceitos que nós trabalhamos aqui? Em partes, né, Araceli? Porque esses grupos de formadores eu sempre aprendo, né? Algo mais e uns métodos aí, é claro, que eu não conhecia, né, ou então, né, eu aplicava e não sabia o nome correto, né, do como. Eu acho é bem importante, mas com certeza, né? Com certeza consigo sim ter uma maior compreensão, né? E também quando você se conscientiza, né? Que às vezes o teu método de avaliação não está de acordo, né? Com a totalidade da turma, né? E eu acho um grande desafio é você encontrar um bom método de avaliação que alcance pelo menos a maioria, né, da turma daqueles alunos. Com certeza, foi uma reflexão, né, bem proveitosa, individualmente, né, e com certeza, claro, acrescentou e acrescenta muito aí no nossa vivência, né. Que bom. E a troca de experiência, né, com os outros colegas, né, nos grupos, como você sempre ficou com os mesmos grupos, né, mesmo assim, colegas, às vezes da mesma área, às vezes de outra região do Paraná, né, você acha que só no teu colégio, só aqui, no caso em Ponta Grossa, né, mas acontece isso lá, não, né, em outra cidade, então... Eu acho essa troca, eu acho tão importante, né? Porque às vezes até esquecemos da atividade, porque a conversa aí começa a fluir, né? Mas ela troca, né? Então aí, assim, nossa, aqui também, né? Então nós vemos que às vezes só muda mesmo, né? O nome do colégio, né? E a cidade aí. Isso mesmo. Obrigada, Marilete. Mais alguém? Se não, então vamos para as implementações. Então, quem gostaria de iniciar? Maria Paula ou Adriano? Adriano? Vai lá, então, Adriano. Adriano, então vai lá. Pode compartilhar em cima do meu aqui. Tá. Deixa eu fechar meu microfone para não atrapalhar. Para vocês não apresentou, deixa eu ver aqui. Isso. Boa noite a todos. Então, a minha implementação de hoje, ela é uma parceria com a professora Valdislene, com a professora Jaqueline, e ambas são do curso técnico aqui da cidade de Cianorte. Então, a minha implementação eu fiz em duas partes. Então, eu usei, né, a disciplina que eu leciono, né, que é para o curso técnico de vestuário, e a gente fez uma implementação interdisciplinar com o curso de técnico em segurança do trabalho. E o tema da minha implementação, no caso, né, seria comunicação e segurança no trabalho. Então, quais foram os objetivos aqui das aulas, né? Então, método de encaixe, tipos de infesto, análise de estudo e encaixe, né, com ficha técnica do produto,
manuseio de equipamentos e corte de tecido com auxílio de máquina de corte em faca, né, e em disco, apresentação das normas de gestão da qualidade e normas de segurança do trabalho. Então, a ideia do projeto, ela foi desenvolvida de acordo com o arranjo produtivo local, né? Então, a primeira estratégia antes da gente fazer a implementação foi a análise, né, dos objetivos de aprendizagem, seleção dos conteúdos que fossem relevantes para esse nível de conhecimento dos estudantes, e a segunda foi certificar, né, que esse conteúdo explorasse diferentes níveis de dificuldade, né, desde questões básicas até as mais desafiadoras, que seria, no caso, o aluno colocar a mão na massa, né, e desenvolver o seu próprio produto. Então, como a gente está falando de um curso técnico em vestuário, nós pensamos, né, de utilizar a tecnologia dos laboratórios de técnico vestuário e o técnico de segurança do trabalho para tornar essas aulas mais atrativas, né, inserindo o estudante num ambiente semelhante ao mercado de trabalho, viabilizando aí, no caso, né, as práticas de linguagem, as práticas de trabalho, né, situações comunicativas, né, como ferramenta de transformação para esse aluno, para ele se sentir aí, né, num ambiente igual ao que ele está sendo formado, né. Então, o plano de ação, como eu coloquei para vocês, se deu com os dois professores, né, de técnico em vestuário e técnico em segurança do trabalho. E a proposta aí, né, foi que os alunos recebessem as informações durante o processo, né, de construção de uma peça de vestuário, né? Então, eles tinham que ler essa ficha técnica, eles tinham que se preparar para as atividades que antecederiam, né, no caso, o corte da peça, né? No caso, eu, professor, né, da disciplina, então eu trabalho na área de confecção. Então, já é uma área que eu trabalhei, né, na prática, né, ainda trabalho com uma outra parte do processo, mas eu consigo, né, trazer isso aí para a sala de aula porque eu tive essa experiência prática e o nosso laboratório, no caso, né, ele fornece todas as metodologias, né, e os equipamentos e tudo que é utilizado na confecção na vida real, né. Então, o pessoal de segurança do trabalho, eles fizeram a implementação, né, por parte do diálogo diário de segurança, né, e relatório de inspeção. Então, eles foram avaliar ali o laboratório, as condições do laboratório, os itens de segurança, né, analisaram ali o trabalho e a forma que esses trabalhos estavam sendo realizados, né, e daí fizeram o preenchimento de um relatório, né, que foi entregue para a direção do CEP, né, que é a Escola Técnica aqui de Cianorte, para conscientizar aí da importância, né, dos EPIs, dos itens de segurança, né, na prática do trabalho do dia a dia. Né, e também traçaram aí um plano de abandono, né, rotas específicas aí no caso, né, fizeram simulações aí, e também, né, envolveu aí a parte de ergonomia, né, na hora do trabalho, da execução do trabalho. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um produto que eles fizeram. Então, é uma ficha técnica do produto, tem a foto do produto aqui do lado, então é uma saia jeans, e do lado eu tenho a ficha técnica do tecido, né, no caso, né, da matéria-prima que foi utilizada para construir esse produto aí, né. No caso, eles cortaram essa peça de roupa utilizando os equipamentos de segurança, os EPIs, né, e seguindo de acordo ali com as indicações de conservação, né, e as normas de gestão da qualidade, né. Então, aqui um exemplo, né, do fluxo de produção que essa peça passaria. Então, eles leram essa peça, daí eu destaquei aqui a parte de risco e encaixe, né, que é essa parte que vocês estão vendo na foto do lado ali. E esse menino, que é um estudante de segurança do trabalho, ele está executando o processo de corte, né? E o pessoal do vestuário está olhando. Por quê? Porque ele já trabalhou na área, né? Como profissional, né?
registro em carteira, né? Então ele tinha conhecimento prático, né, na própria área de implementação do nosso projeto, né? Então ele cortou, mostrou para os alunos as dificuldades, explicou ali como que funciona, né? E o professor também explicou para os alunos qual o funcionamento da máquina, quais os itens de segurança, no caso a luva ali, né? A iluminação que deve estar adequada, né? Aí o aluno, né, do curso técnico em vestuário também, né, fez a prática ali do corte. Então a gente tem duas fotos aqui com os alunos fazendo o corte, um com a máquina de faca ao lado direito da tela, ao lado esquerdo da tela de vocês, e eu com a máquina de disco do lado direito, né? Aqui ele colocando o EPI, os alunos trabalhando aqui, desenvolvendo as fichas técnicas desse produto, fazendo uma aula prática, né, no laboratório também. E aqui um pouco da cultura maker, né? No caso, os alunos fizeram a modelagem da saia, né? Executaram o processo aí de encaixe, né? De acordo com as especificações de ficha técnica e condições do tecido, né? E daí, do lado aí, a gente tem uma saia pronta, né? Então, foram eles mesmos que construíram isso aqui. Então, o professor ensinou a teoria e eles colocaram em prática, né? O processo de construção dessa peça. Então, foram 2 momentos. E aqui o segundo momento, né, que eu coloquei, a visita técnica do pessoal de segurança de trabalho, o encaixe aqui realizado, né, aqui a saia, né, que eu disse que eles cortaram, né, então, exemplificando aqui o processo de corte, separação das partes, e as meninas aqui do lado costurando a peça, né. Aqui, né, as evidências e depoimentos, né, do processo de implementação, a discussão em sala de aula, né, para ver aí a melhor forma de fazer a DDS, né, no caso. Aqui, o diário de segurança do trabalho, então, o pessoal explicando sobre os itens de segurança e a importância, né, de utilizar os equipamentos e estar de acordo com a legislação. Aqui, o pessoal verificando as fichas técnicas dos tecidos, né, analisando ali o laboratório. Um exemplo de ficha de registro, né, que eles fizeram as anotações, aqui um outro documento, e aqui eu tenho um depoimento da aluna sobre o diálogo de segurança do trabalho. Então, no caso, eu vou deixar para a professora Graziele escutar aí o áudio, né, um áudio que tem mais ou menos 3 minutos, né, então eu vou passar isso aqui, mas é um depoimento da aluna do vestuário aqui, falando sobre a importância, né, e o que eles aprenderam com esse diálogo de segurança do trabalho. E aqui, né, o pessoal cortando com tesoura, com máquina, né, o pessoal analisando aqui. Então, eu coloquei várias fotos aqui de implementação, a professora Valdislene aqui também, né, os alunos observando, né, o trabalho dos outros alunos, né, do curso, o pessoal costurando as partes aqui. E aqui eu coloquei algumas normas de segurança do trabalho, né, que está na consolidação das leis de trabalho, né, então é uma lei, uma norma que regulamenta, né, as obrigações e direitos e deveres dos trabalhadores dentro das empresas, né, então a empresa ela é totalmente responsável por todo o comportamento e o trabalho executado pelos trabalhadores dentro da empresa, né, então ela assume total risco, né, pela saúde desse trabalhador. E daí, quais foram os resultados alcançados, né? Então, propõe que a aprendizagem ocorra por meio da praxe, né, que é a relação direta de teoria e prática, né, valorizando aí o comportamento de experiências, né. Então, para que isso ocorra, né, o aluno deve ser protagonista do seu aprendizado, tendo o professor como mediador, e esse aluno ele aprende a partir das observações, das interações, né, das situações de particularidades, né, que eles observam no momento da aprendizagem, né? Então, todos os espaços são de aprendizagem. Então, principalmente aí no caso, né, a relação do meio de vivências e dos trabalhos, né, e as experimentações. Então, é onde eles mais percebem o conhecimento, né? Então, o técnico em vestuário, no caso, né, ele deve ter uma formação que capacite ele para que compreenda tanto a teoria quanto a prática da profissão.
Então, manter o foco, né, de forma eficaz, atrelado à qualidade, segurança e saúde do trabalho, né, prevista em normas reguladoras e na constitucionalidade, né, que são essenciais aí para a sua atuação. E como reflexão final, né, o curso de formadores que nós estamos fazendo aqui, né, então ele trouxe experiência da relação direta entre teoria e prática, valorizando o comportamento, né, e o compartilhamento de experiências, né, e também a inovação, mostrando algumas possibilidades pedagógicas, né, para tornar as aulas mais interessantes aos nossos estudantes. Então, aprendi aqui durante esse curso, né, algumas formas que eu ainda não tinha trabalhado com os alunos, né, e então o aluno da educação profissional, né, o aprender significativo, ele ocorre quando ele participa da aplicabilidade do conceito, né, então sendo ensinado a esse aluno. Então, quando a realidade ela é simulada, né, e realizada em locais de trabalho, onde o aluno pode estar imerso nesse espaço, então ele tem aí um aprendizado, né, uma fixação do conteúdo maior. E aí também, né, a gente trabalhou o fortalecimento dos vínculos, né, que são essenciais aí para o cumprimento das metas, né, dos estudantes. E seria isso. Parabéns, Adriana, pela sua apresentação. Gostei bastante. Qual que é a sua área de formação? O que você for? Eu sou formado em moda, né, sou formado em moda mesmo. Em moda mesmo? Isso, legal. Pela UEM em moda, mas sou formado em marketing também, em processos gerenciais, então estou na área. Legal, parabéns, então, pela sua implementação. Então, agora a professora Maria Paula. Pode apresentar, professora. Então, vamos lá. Então, pessoal, a minha apresentação está baseada e não está andando, como é que eu faço? Você vai ter que ficar lá na tua apresentação para passar. Passar, acho que aqui. Eu fico aqui? Isso, agora está passando para nós. Então, tá bom. Então, pessoal, minha carta mod, como a prótese, são ramos de referência, tem prótese fixa, tem ortodôntica, tem vários tipos. Então, essa carta mod, ela cabe dentro na prótese total, que seria a famosa dentadura. Então, pessoal, através dessa carta molde, que é essa daqui em questão, são várias, dependendo da referência, do formato do dente que você for usar e dos valores, você troca essa carta molde. O fabricante, ele te fornece essa carta. Então, através dessa carta molde, você vai ter as cores, que acompanha também as cores dos dentes que eles estão vendendo, né? E aqui é o necessário que nós precisamos para ter o registro dos dentes que a pessoa poderá usar nessa prótese. Então, o objetivo desse trabalho é criar um método interativo e complementar, a técnica da dinâmica labial, para a seleção dos dentes artificiais com a reabilitação total. A reabilitação total será a devolução da dentição que você perdeu, na qual o tamanho e o formato dos dentes artificiais poderão ser visualizados. Então, a carta molde, através de medidas e registros feitos pelo cirurgião dentista num plano nosso, num guia que é confeccionado pelo protético, nós conseguimos ter essa visão do dente através das medidas, do tamanho, da referência de cor. Ele também, essa carta molde, ela fornece o sexo
da pessoa, você escolhe também pelo sexo. Então, é um conteúdo abordado, faz parte desse componente curricular em que estou trabalhando nesse bimestre, com a referida turma, né, que é o primeiro prótese. Então, aqui está a carta molde, ela não saiu muito boa, não, mas todas elas eu tentei, todas saíram assim, sabe? Desfocada. Então, esse aqui, pessoal, é o formato de rosto, que tem o rosto oval, o quadrado, né, o triangular, e também o sexo. Então, através desses símbolos aqui, nós vamos escolher os dentes aqui. Então, aqui está a referência da altura do incisivo lateral, do nosso dente lateral, né? E aqui a largura do nosso incisivo lateral. E essa abordagem que nós fazemos aqui é conforme o sorriso da pessoa. Então, o dentista pede ao paciente para ele sorrir e é onde é marcado as nossas linhas. A dentição permanente, nós temos 32 dentes, só que na prótese total, nós usamos 28, tá? Então, nós nomeamos ele dos elementos anteriores, vai do central ao canino, posteriores, do pré-molar aos molares, isso inferior e superior. A estatística de paciente dentro, a espera de prótese, ela está enorme, gente, olha, de 60 anos a mais. Mas só que vocês observando, em todas as idades está aparecendo. Então, a opção que nós temos hoje para prótese móvel, que é o caso que eu estou falando, né? Ela tem os implantes overdentures que são móveis, tem vários tipos que a carta molde ela será usada, sabe? A descrição da implementação, para essa implementação, utilizei a metodologia Design Thinking, DT, ou pensamento do design. É uma abordagem criativa para a solução dos problemas complexos, com ênfase no ser humano. Sua essência é explorar diferentes possibilidades para gerar mudança significativa na vida do ser humano. Então, pessoal, o que acontece? Às vezes a pessoa ela perde os dentes e ela perde várias referências juntos, e a saúde é bem prejudicada. Então, a desejabilidade, o que está sendo proposto, faz sentido às pessoas, às necessidades humanas. É funcional num futuro próximo, ela restaura a fonética, a saúde, a estética e a parte financeira. Então, partindo da metodologia do design, os alunos foram organizados para a realização da implementação da carta molde, que é aquela carta com os dentes. Este novo método consiste em transformar os dentes artificiais disponíveis das cartas moldes dos fabricantes com dimensões reais, para que sejam aplicados diretamente sobre o plano de orientação superior, após a sua individualização. Então, o plano que eu falei para vocês, que o dentista ele tira as medidas, é esse aqui ao lado. Então, onde vocês estão vendo essa marca dos dois lados, aqui, essa outra, então é onde nós vamos ter as medidas. Essa linha aqui é a linha de sorriso. Conforme nós sorrimos forte, então é marcado para ser tirado o tamanho para ser passado, transferido para a arcada do dente que nós vamos usar. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é um formato de um dente que foi usado. Então, o comprimento do incisivo lateral é H1. Incisivo lateral, o nosso dente, né, central, é o H1. Então, através desses comprimentos, ó, a largura é o L2, que está aqui. A largura do arco canino a canino, que é a do sorriso, que é essa que nós vimos na anterior, ela se encontra ele abaulado, conforme o nosso arcada, e ele reto na hora da compra. Então, são as opções que você tem para encontrar esse dente. Então, cada carta molde, cada fabricante tem uma carta molde, porém, todas elas são encontradas com as mesmas marcações. H1, L2, L1, ela permanece. As cores são diversas, tem algumas, essa está apresentando 6 cores, tem outras que apresentam mais cores, e os dentes importados, a carta molde importada, tem uma variação bem maior, e
é bem bonita também e o preço é bem alto. Então, são vários preços, várias cartas, conforme o fabricante e o bolso do paciente, né? Aqui está a prótese com o dente que foi escolhido, ela montada com o sorriso aberto. Então, foi obedecida todas as medidas tiradas aqui, e os dentes também. Após os dentes montados e a escultura da porção gengival realizada, o profissional deve analisar sua compatibilidade com o rosto do paciente, se a disposição e o alinhamento estão satisfatórios, funcional e esteticamente. Então, tudo isso, através do plano de cera e da carta molde, é que nós vamos conseguir essas linhas, esse alinhamento satisfatório. Avaliado todos os critérios, o cirurgião dentista deve aprovar a prótese em conjunto com o paciente para que ela seja enviada ao laboratório para ser acrilizada. Acrilizada é finalizada, tá? É finalizar a peça quando nós acrilizamos. Para desenvolver as réplicas adesivas dos dentes artificiais, foram utilizados os dentes Titrone, VIP, Produtos Odontológicos, Pirassununga, São Paulo, Brasil. Então, eu usei uma carta molde nacional. Eles foram escolhidos por serem rotineiramente utilizados no Instituto de Educação Estadual. Então, é o dente que nós usamos no Instituto, por isso que eu fiz o uso dessa carta molde, sabe? Para a confecção das próteses removíveis produzidas pelos discentes. Específico. Avaliar a influência do novo método de seleção dos dentes artificiais sobre a satisfação dos pacientes em relação à prótese total, convencional, ao final do tratamento. Então, ela é, o profissional, ele fica vários dias, vários meses, a observar a prótese, se está correndo tudo bem, a biografia. Os pacientes idênticos, que são os pacientes desdentados, né, a serem reabilitados com prótese parcial removível bimaxilar, que é a superior e inferior, na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, a prótese que eu mostrei a vocês agora. Fator de estudo, método de seleção dos dentes artificiais e satisfação estética do paciente com a prótese, que é aquele senhorzinho que aparece na prótese. O objetivo: esta escola possui um laboratório de prótese dentária bem equipado que possibilita a implementação, que é o Instituto de Educação, né? Essa daqui é a minha aluna nós estamos na escolha do dente, que ela vai montar a prótese dela. Eu dirigi o vídeo para a professora Grazi, para ela depois assistir o áudio, né? Para ouvir o áudio. Foi uma prática e implementação satisfatória em que os alunos demonstraram seus conhecimentos na prática, sendo os mesmos os protagonistas do processo educativo. Essa prática possibilitou a interação entre os alunos e a aprendizagem significativa. Eu fiquei muito satisfeita com a aprendizagem deles. Os alunos atingiram o objetivo proposto na escolha do dente. O dente deu certinho, porque se o dente for escolhido errado, gente, nós não conseguimos fazer a montagem da prótese, conforme registro da maxila e mandíbula, com o plano de cera, suas medidas conforme exposto. A montagem do trabalho ocorreu de forma satisfatória, conforme planejamento, com eficiência. Foi devolvido ao paciente a estética fonética e sua função. O objetivo desse trabalho é criar método interativo e complementar a técnica da dinâmica labial para a seleção dos dentes artificiais. Sendo assim, tal objetivo foi atingido de forma interativa e contextualizada, nos quais os alunos confeccionaram sua própria prótese, conciliando teoria e prática de forma significativa. Aqui está a biografia, daí eu tenho as imagens deles. As imagens eu passo para você, Grazi, passo para eles os vídeos. O que você acha? Não, daí não dá tempo daí para me passar Então, aqui, né? daí eu assisto depois, tá bom? Eu estou olhando, está muito em cima do tempo.
Tá, mas então é isso, o nosso trabalho foi apresentado legal, é que é complicado para eu explicar rápido, porque acontece com a gente, né? Então é uma coisa assim que, se eu não falar direito certas coisas, você fala assim, mas será que minha boca tá desse jeito? Então eu acho meio arriscado, sabe? Desculpa a demora. Parabéns, Maria Paula. Obrigada. Então é isso, pessoal. Já deixei ali então o link, né, do formulário para vocês preencherem, tá? Só acho que a Maria Paula daí tem que preencher. Então, lembrando, até sexta-feira que vem para vocês entregarem o relato de implementação, tá bom? Então, boa noite, boa semana aí para vocês. Até semana que vem. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Vocês podem entrar para pegar esse formulário lá no link do Class, nos slides.